nós estamos no nosso seminário de frutificação, que é o tema do nosso ano de 2014, é que nós vamos estar aqui aprendendo um pouco mais sobre frutificação. E essa é a tarde que o Senhor marcou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos na presença do Senhor. Eu quero apenas ler uma passagem para nós darmos procedimento àquilo que nós vamos fazer nessa noite. É para que os irmãos que vão ver pela primeira vez não se escandalizem, mas sim entendam o que vai acontecer. Nós vamos falar sobre o óleo da Santa Unção, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 30. Mesmo sentada, eu quero te convidar a fazer essa leitura, do versículo 22 até o 25. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, que nós vamos falar sobre o óleo da Santa Unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra, fluída 500 ciclos, e cinamomo odoroso à medida, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Ainda o 26, ele diz assim: com ele ungirá a tenda da congregação, a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Ainda o 30 diz assim: também ungirá Arão e a seus filhos, e consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção das vossas gerações. Amém? Quero convidar o bispo Rangel. Eu quero convidar os irmãos a fechar a sua Bíblia, a se colocar de pé. Nós estamos no lugar do Santo dos Santos. Hoje nós vamos ter consagração de óleo aqui nesse lugar. Nós vamos ter consagração. Nós vamos ter a consagração, querido, a separação dos novos diáconos da MASP Brasil. Não apenas da congregação Peniel, não apenas da Nova Vitória, da Grande Vitória, mas sim da MASP Brasil. Os futuros missionários deste lugar. Amém, querido? Feche seus olhos. Você está no lugar do Santo dos Santos nessa noite, nessa tarde. E nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor nosso Deus está aqui. E nós não estamos fazendo outra coisa a não ser adorando ao Senhor, pedindo a sua presença do seu Espírito Santo, que já foi liberado para estar conosco nessa tarde. Recalabachurianda lamanaia. Deus sopra agora neste lugar um vento impetuoso e enche esse lugar com o teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, nessa tarde. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus nessa tarde. Eu vou usar. Seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Seja cheio de Deus nesse lugar. Oh, Espírito Santo do Senhor, te manifesta nessa tarde, nesse lugar, Senhor. Recalabaxaracantaramanaia. Sopra Deus. Sopra Deus. Sopra Deus. Eu entro no Santo dos Santos, por
teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu Nome é santo, santo, Senhor. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. pois teu nome é santo, santo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, como é bom poder estar na tua presença nessa tarde, nesse lugar. E sentir o toque da tua presença, Senhor. Sentir o teu toque, o som da tua trombeta tocando. Meu Deus, libera agora poder, unção, fogo e glória. Enche esse lugar. Enche Deus, enche Deus, enche Deus, enche, 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 enche Deus. Santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. a Ele a glória, A Ele a glória, glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Amém? Nós já adoramos, o Espírito Santo se faz presente
E agora nós queremos o melhor de Deus nesse lugar, que é a palavra poderosa liberada sobre nossas vidas. Amém, querido? Vamos chamar ele, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pela vida do nosso apóstolo, que vai não ser usado, porque ele é usado por Deus, mas continuar sendo usado por Deus para ministrar sobre nossas vidas nessa tarde, nesse lugar. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Shalom Adonai, irmãos. Estou trazendo um abraço da MASF Rio com as nossas congregações de Cavalcante, na zona norte do Rio de Janeiro, e a congregação de Honório Gurgel, na zona leste. Estamos muito alegres com tudo que Deus tem feito. Nós estaremos recebendo caravana do Rio de Janeiro na segunda semana de fevereiro, na ocasião da realização da primeira Assembleia Anual da MASF Brasil, né? Quando nós estaremos muito amplo, né? Estacionamento, celebrando essa primeira Assembleia. Eu digo com representação de todas as congregações, até aquelas que estão em locais mais distantes. Os irmãos estarão vindo de barco, de avião, e é uma vitória para 2014. Nós demos um passo gigantesco, um passo de fé, e é o que Deus tem falado, né? Nós seremos uma nação verdadeiramente, e nessa época a ordem de Deus é frutificar, não é? Estarei ministrando sobre esse assunto. Ainda há pouco o apóstolo Páfio me ligava, né? E ele é uma das pessoas indicadas para ser o conferencista dessa primeira Assembleia Anual, né? Grande vitória. Nós podemos compartilhar de realizações como a aprovação do nosso regimento interno, que é uma espécie de guia eclesiástico que facilita, que media e, sobretudo, impulsiona a obra, né? Trabalhando em unidade. E também a criação do Conselho dos Bispos, dentro da hierarquia bíblica, sabendo que os bispos, eles estão organizando o trabalho, né? Dando organicidade, planejamento, harmonia. Eles são os mentores dos pastores e, sobretudo, fazendo interlocução direta com o nosso ministério, com o apóstolo, né? Fazendo interlocução e, sobretudo, sendo eles as pessoas que vão ser usadas para que o trabalho se desenvolva sem conflitos, tudo com ordem e decência. E, finalmente, né, a convenção no tempo de Deus. Nós estaremos no mesmo nível das grandes denominações. Amém? Nós teremos, hoje estamos ordenando, né, diáconos, mas sem dúvida futuramente teremos novos pastores, uma nova geração daqueles que estarão compondo esse exército, esses guerreiros para a colheita de almas, conquista de territórios, investimento numa nova liderança a partir dos novos convertidos. Então quero dar boas-vindas aos irmãos. Isso aqui é uma pequena amostra da força que já representamos aqui no nosso estado e no Brasil. Eu convido os irmãos, mesmo assentados, a abrirem 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nós teremos hoje mais 2 atos proféticos, a consagração do óleo e depois a ordenação dos novos diáconos.
1 Coríntios 2, 9. Leiam comigo assim, toda a igreja. As coisas que os olhos não viram, e as coisas que o ouvido não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Amém? É muito mistério. Nós estaremos ministrando, desvelando o sobrenatural de Jeová em época de crise de lideranças. A palavra de Deus me liberou há pouco, vim orando, e ela alcança a proposta desse seminário, sobre frutificação. Nós estamos vivendo uma das piores crises políticas, numa das piores crises econômicas e uma das piores crises espiritual do cristianismo. Essa crise política, essa crise social, essa crise econômica, ela antecede ao tempo da grande tribulação, no calendário de Deus, já programado, para os últimos dias que antecedem ao arrebatamento da igreja. Eu não vim aqui fazer apologia, à onda de movimentos, a onda de crise na economia do mundo, de tudo que ocorre com a Europa. Não vim fazer apologia, a crise espiritual nas igrejas, principalmente envolvendo lideranças, envolvendo pastores. Então, tudo isso não nos assusta, mas, sobretudo, nos traz uma consciência de que estamos vivendo os últimos dias. E tenho estado ali na cidade do Rio de Janeiro, tenho presenciado, cenas de muita violência, com sequestros, com roubo de veículos, com latrocínios, a violência dos morros pacificados, agora na pista. Mas é muito oportuno, irmãos, nessa ministração, nós nos contextualizarmos com o relógio de Deus. E, sobretudo, com os propósitos da maneira como Deus tem abençoado a nossa igreja enquanto agência missionária, dos milagres que Deus tem feito, sob cobertura de credibilidade no meio evangélico brasileiro. E eu creio que isso tudo agrada a Deus, e nós chamarmos a atenção da nossa liderança, principalmente pela atuação ministerial dos bispos que Deus levantou, não permitindo, que essa unidade seja quebrada, e agindo com autoridade espiritual para coibir qualquer desavença, qualquer contratempo, qualquer coisa que venha quebrar o sonho de Deus que estamos vivendo nesse tempo através da Marcha Brasil. Amém? O cenário é de lutas, é um cenário assim estarrecedor, porque diz respeito aos últimos dias. E o Senhor me liberou essa palavra para falar sobre o preço, o altíssimo preço da frutificação, de uma maneira multidimensional do que significa frutificar. Basta batizar pessoas, mas o fruto vem através dessa,
eu não vou dizer de deificação do homem, mas dessa intimidade que nós geramos no reino espiritual, através da presença de Deus em nós. Não se trata aqui de um compêndio teológico, né, porque nós estamos cansados de teologia, as denominações fracassaram por causa da rigidez e da exacerbação teológica, né, que praticamente mata as denominações, e com uma rede de intrigas entre os seus líderes ao redor do mundo, e escolhendo o ano da frutificação, Deus há de nos honrar para que sejamos referência, né, nesse cenário de crise, de turbulências e de violências que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus. Irmãos, as coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para cada um de nós. Você crê nisso? Então é bom nós, enquanto líderes, historiarmos sobre a história da igreja, sobre a nossa verdadeira identidade, que fomos criados à imagem de Deus, e quando Deus nos criou, eu sempre falo e faço pesquisa sobre a genética de Deus. Deus é bom, e no sopro que nos deu fôlego de vida, Deus colocou a essência dele em nós, principalmente a essência que é o amor. A história da demolição do homem, ela decorreu de uma grande tragédia, e hoje nós que vivemos nesse cenário de luta, de pelejas, de guerras, aí nós nos lembramos que Deus já poderia ter dado um fim nisso, né? Porque é toda uma programação do Senhor. No início Deus se arrependeu de ter criado, né? Ter nos criado. Depois vimos que quando o homem caiu, as coisas se demoliram, e Deus, por consequência, isso talvez justifique todos os problemas que nós estamos assistindo, né? Que estamos vivendo e sendo vitimados. Deus amaldiçoou a terra com espinhos, com abrolhos. Deus amaldiçoou o homem com o estresse do suor do seu rosto, né? Comerás o teu pão. Deus amaldiçoou a mulher com dores de parto, né? Darás à luz. Deus penalizou o homem com a morte física e espiritual. Então é muito interessante que nós como crentes, possamos ter uma justificativa para um ambiente hostil em que nós estamos vivendo. Mas eu entendo que o pior castigo, né? O pior castigo foi quando nós perdemos a nossa identidade espiritual, e quando Deus retirou a unção do seu Espírito na vida do homem que Ele criou. Tanto é que nessa pesquisa a gente percebe que a unção do Espírito Santo, que nós acabamos de viver nesses momentos, né, com o toque do chofar, e tão bem ministrado pela bispa Rosilda, que hoje é coisa rara, porque nós perdemos essa unção, e essa unção é liberada sob medida para alguns oficiais da igreja, tipo os reis de Israel, os profetas, os sacerdotes, os juízes, né? E que hoje, com o advento da nova aliança, né, nós resgatamos essa unção, mas uma unção que traz resultados, que quebra o fardo e o jugo, que promove a unidade, que é coisa rara, mas sobretudo que separa o trigo do joio. E se nós queremos transformar o mundo e preparar a igreja para subir no arrebatamento, nós precisamos, eu creio que esse é o propósito
final, né, o objetivo final da ministração dessa tarde, que eu tenho muita alegria de estar ministrando, sobretudo falando algo muito diferente, porque não é pacificação de morro, não é votando em partidos políticos, não é entrando em conflito de líderes de igrejas, das denominações, não é assistindo de braços cruzados a crise institucional que se afetou sobre as igrejas evangélicas, sobre as grandes denominações evangélicas do Brasil, mas, sobretudo, é fazendo o contraponto numa vivência sobrenatural, é desvelar o sobrenatural, para que possamos desenvolver o nosso ministério apostólico neotestamentário, mas o ministério na graça, no poder. E como temos o slogan da Marcha Brasil, unção com poder, com fogo e com glória, está reinando com Cristo em época de crise. Se nós formos nos envolver em crise de liderança, nós ficaremos neuróticos, nós perderemos a graça, né? Nós nos cansaremos, nós teremos ataques cardíacos, nós seremos como os outros, né? Porque o inimigo, ele está promovendo um tremendo estresse, um desgaste, e ficaremos neuróticos só vivenciando, né, o ativismo de igreja, de milhares de igrejas que tem aí no mundo. Mas, sobretudo, o que Deus quer nos dar nesse ano de 2014, irmãos, é uma frutificação espiritual, não com riqueza, não com prepotência, não com ganância, não com status quo, mas uma frutificação em que possamos trazer a glória de Deus para esse cenário de crise e de violência que antecede a grande tribulação. Formas que vivemos nesse incessante estado de sobrevivência espiritual. Vivemos, nunca esqueçam dessa frase, vivemos numa luta incessante de sobrevivência espiritual, né? Numa época de afrontas diabólicas, numa época de transmutação dos valores, de afrontas aos valores da igreja. Faz alguns meses o Papa, né, Francisco, que é franciscano, veio ao Brasil, e eu nunca vi tantos peregrinos na cidade do Rio de Janeiro, né? Muitos. Ele colocou ali na praia de Copacabana 2 vezes o público do Réveillon, né, de fim de ano. Colocou 2 milhões de pessoas, 2 milhões. Então, diria assim que o povo está sedento pela presença do Espírito Santo. Nós, líderes, é que nos atropelamos. E eu fico envergonhado com isso, irmãos. Nós, enquanto apóstolos, pastores, líderes, nós nos atropelamos e criamos embaraços para que essa unção não venha perfeita, não venha completa, né? Porque o povo, eu posso dizer, o povo no mundo inteiro clama por avivamento, né? Clama por transformações. Então, entenda, a frutificação para as nossas igrejas, ela envolve também cura de caráter, cura interior. Significa vivenciarmos, trabalharmos aqui as ferramentas para que os santos sejam alimentados, aqueles que verdadeiramente fazem a vontade de Deus. Aí eu estava lendo na ciência, né, em um estado de luta, criaram uma ciência chamada psicanálise, que fala sobre a luta que há dentro do homem, o homem lutando consigo mesmo, né? Depois reflete todo o cenário de crise que há no mundo. Aí a psicanálise fala de luta dentro de nós de 2 deuses, um Deus da vida e um Deus da morte. O Eros seria o Deus da vida e o Thanatos, o Deus da morte. Paulo, quando fala sobre essa concepção científica, que verdadeira está em nós, né?
ele diz que não é nada mais, nada menos do que a luta entre a carne e o espírito. A luta entre luz e trevas dentro de nós. A luta entre a velha natureza carnal e a nova natureza da nova criatura em Cristo Jesus. Então, nessa luta de sobrevivência espiritual, enquanto nós não entendermos como a igreja que devemos buscar os dons espirituais, primeiramente os frutos, para curar o nosso caráter malicioso, para curar a nossa conduta, para que verdadeiramente, tenhamos unidade, tenhamos paz, para que nós sejamos instrumento de bênçãos. E eu estou falando para líderes, todos aqui são líderes. Para não provocarmos a ira de Deus, muito menos a ira dos nossos irmãos. Para que a gente possa abençoar e não jogar fardo, nunca jogar fardo. Então queremos uma nova igreja, o que Deus tem feito, a Marcha Brasil, a igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja para os últimos dias. Então, irmãos, é bom lembrar, nós estamos vivendo não mais a velha aliança, nós estamos vivendo a nova aliança. Uma nova aliança. E é bom nós nos reportarmos nesses fundamentos teológicos, historiando a trajetória do cristianismo, para que nós, nenhum dos nossos pastores, nenhuma das nossas congregações caminhe alienadamente, mas vivendo nessa nova aliança, que o comandante é Yeshua. Yeshua é o nosso comandante. Que a direção da igreja é do Espírito Santo, a hora e a vez é do Espírito Santo. Que eu não posso fazer nada do meu bel prazer, eu não posso ser vaidoso, eu não posso ser prepotente. Eu tenho que pensar na igreja como o corpo do Senhor. E muito mais, Eu preciso provar para o mundo que eu fui justificado pela fé. E justificado não deixa de ser também um ato científico, De que eu me tornei, eu deixei de ser ímpio, eu deixei as impiedades e agora sou justo, fui justificado. Que eu tenho um selo da promessa, que eu fui selado. E na economia de Deus eu não posso viver pela metade, eu devo mergulhar em rios de águas profundas reveladas a Ezequiel. Eu não posso ser crente, muito menos líder, se eu não tenho dons sobrenaturais. Não vai acontecer nada, senão vai dar canseira aos nossos membros, ao nosso rebanho. Tem que abrir a boca e deixar Deus falar. Tem que ter, sim, profecia, tem que ter revelações. Aí, irmãos, principal sinal da nova aliança é regeneração, Isso é até doutrina para nós, é ver o homem regenerado, trabalho não científico de psicanalista, mas regenerado. Quando nós recebemos uma nova identidade. Não foi assim com Abraão, irmãos. Não foi assim com Jacó. Não foi assim com Gideão. Não foi assim com o nosso contemporâneo, o criador, o fundador da primeira marcha, que é o apóstolo Paulo, Não foi assim, dessa mudança, dessa metanoia completa de mudança. Nós não podemos e não temos o direito de cometer erros primários enquanto líderes. Então Deus está levantando, o ano da frutificação, Vivendo os dons sobrenaturais. E sobretudo, irmãos, fazendo as obras que Cristo fez, e aí em off aqui, e outras ainda maiores.
Paulo viveu essa transformação ao ponto dele dizer: é possível, igreja. Ele fundou a primeira MASF, né? E abriu igreja em toda a bacia do Mediterrâneo. Paulo, o apóstolo Paulo, é nosso contemporâneo, e nós seguimos essa mesma unção transformadora. E ele, para os irmãos entenderem, quando ele entendeu esse vivenciar na nova aliança, ele entendeu de uma forma tão inteligente, que ele era um grande intelectual, né? Que ele tinha um grande desafio de levar essa revelação aos gentios, de levar até o coração de Roma, até o coração da Grécia, a cultura greco-romana, a águia romana, o império de Roma dominava o século I. E a unção dele era tão poderosa, né, que ele discutia no campo das ideias. Ele foi lá no Areópago. Ele confrontou as hortes demoníacas da filosofia da época, principalmente a filosofia hedonista, que domina hoje o planeta, com shopping, com tanta tecnologia, né, que às vezes Satanás cega os nossos olhos para nós vivermos esse hedonismo, essa busca de prazer incessantemente. E é provável que a minha palavra, irmão, esteja muito contextualizado com a realidade do mundo em que nós vivemos. É Pentecoste? É Pentecoste. É unção, é poder, é fogo, é glória. E quando o apóstolo Paulo entendeu essa nova teologia da nova aliança, ele disse: eu considero na minha vida tudo como perda, né? Eu sou poliglota, eu tenho vários cursos, talvez tivesse doutorado, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele entendeu, né? Ele vivenciou, ele fez disso estilo de vida, ele fez isso filosofia de vida, e disso vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele disse: eu tenho a mente de Cristo. Ele jamais deixaria que o Espírito Santo ficasse esquecido, né, oprimido dentro dele. Mas ele disse: Senhor, vive em mim, toma a direção da minha vida. Eu tive um diálogo espetacular, né, com a nossa pastora Francisca. Cadê a nossa pastora intercessora amada? Está lá visitando o pastor Robério. Cadê meu pastor Robério? Está ali, né? E aí, Deus começou a falar, né? Há muito tempo falando com a nossa pastora, mas falando de forma telegrafada, né? E Deus me revelou, e ela, já várias vezes, eu compartilho, eu ligo muito, às vezes ligo até para o pastor Robério, né? E o Senhor fala de forma telegrafada, mas Ele, o Senhor que está em nós, Ele provoca, Ele quer uma dialógica, Ele quer um diálogo lógico. Ele quer conversar conosco, Ele quer que nós façamos a conversa com Ele, um estilo de vida em tempo real. Esse é o problema do nosso fracasso. A gente coloca um distanciamento tão grande com a realidade do Senhor em nós, através do seu Espírito. Eu já consigo conversar com o Espírito Santo, né? Eu já consigo. E das vezes que eu prego, irmãos, nessa empatia, nessa simbiose, eu sinto quando Deus está me usando, eu sinto. E eu sinto quando eu estendo minhas mãos, que eu vejo o Senhor, irmãos, eu fico anestesiado, né? Eu sinto, a gente sente, há um sintoma da presença física, e eu sinto. E a nossa pastora que está aqui, glória a Deus, minha pastora, pela sua vida, né? Eu posso hoje dar esse testemunho ilustrando, né? Evidentemente que Deus falou assim, né? Pode repetir, pastora, o que Deus lhe falou, telegrafando? Castelo fraco, né? E eu disse: meu Deus, castelo, o que é castelo, né? O Espírito Santo insistindo: castelo fraco, castelo fraco. Eu disse: meu Senhor, eu sei a música do Castelo Forte, né, do cantor cristão, né? Eu sei, mas castelo fraco. Aí tomou e disse: conversa
com vaso, diz que Deus está provocando uma dialógica, um diálogo lógico. Espírito Santo é real, Espírito Santo é real. Espírito Santo, ele, quando o apóstolo Paulo entendeu disso, ele fez um amigo, né? Benihim fez um amigo. Bom dia, Espírito Santo. Quem não leu o best-seller, né, do Benihim, Bom Dia, Espírito Santo? E eu ficava lendo e leio ainda, além do Benihim, eu devorei o livro do Kenneth Reid, né, que o Senhor se revelava em presença física para ele, né? E eu disse, minha pastora, o Espírito Santo quer continuar o diálogo. Ele não é de mandar telegrama, né? Ele quer que você responda. E a pastora Francisca ficou muito feliz, né? Porque agora, quando o Espírito Santo diz castelo fraco, ela diz, Senhor, vamos conversar, né? Que castelo é esse? O que é que precisa ser fortalecido? E aí o Senhor me tomou, minha pastora, e eu disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus revelou na palavra, eu disse, castelo é a nossa convenção, mas os pastores precisam ser fortalecidos. Não podemos ter uma convenção enquanto não houver coinonia, comunhão, unidade, priorizando o corpo de Cristo e a presença dos irmãos, formando numa corporação forte um verdadeiro exército, para nós fazermos a diferença nesse cenário, né, que eu já expliquei para os irmãos. E agora, minha pastora, a senhora vai conversar com o Senhor, né? É o prazer que Ele tem de dialogar. Essa bênção não foi só para Moisés, não, né? Não foi só para Isaías, né? Que Deus quer se revelar a nós. Deus quer que você, irmão, seja um vaso usado e que receba dons sobrenaturais, e que Deus, Ele quer antecipar a glória dEle bem antes do arrebatamento, né? Ele quer te usar em dons sobrenaturais. Deus já usa em muitos vasos. Eu cansei de orar com irmãs, aqui mesmo no Jorge Teixeira, né? E eu me lembro do meu cunhado, né, nosso decano, o pastor Clenor, dizer, eu não entendo, o pastor Tomé é doutor, está indo orando com uma irmã que é lavadeira, né, que lava roupa, mas é vaso, lá para dentro, e o Marcos me levava, está ali o Marcos Bulamarque, né, que hoje está conosco, e me levava, e deu ver a irmãzinha, né, falando uma variedade de línguas, em inglês, em espanhol, em alemão. Eu disse, meu Deus, a irmã é analfabeta, né, ela falando no sobrenatural, gerando intimidade. Eu quero ver os irmãos usando o sobrenatural, porque só assim nós frutificaremos. Se não for no sobrenatural, não haverá frutos. A obra do Senhor não pode ser levada no braço, não pode ser levado na força da carne. E eu quero ver os irmãos levantando a mão do ministrador, dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Há um novo tempo, irmãos, há um novo tempo, né, para nós confrontarmos o pecado. Há um novo tempo para nós repreendermos toda a fúria do inimigo, né, que cria desavença, que cria intriga entre os nossos líderes. Está repreendido em nome de Jesus. Porque enquanto isso houver isso, nós não iremos frutificar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer que a obra de Deus é perfeita, o caminho de Deus é perfeito, a obra de Deus é completa. E eu sei como os irmãos, enquanto nossas ovelhas clamam, né, pela unção no púlpito, pela unção dos nossos líderes, para nós sermos verdadeiramente referências para Ele. E de nós não aceitarmos a obra que não frutifica, né, para nós não aceitarmos. E entrarmos em estado de guerra contra o inimigo, né, para que possamos ser ricamente abençoados. Então Deus me deu essa palavra, né? O Senhor me foi revelando, né? Onde tem a direção do Espírito Santo. Quando há mover, o tempo todo há mover, né? O tempo todo há mover. Quando a gente entende a revelação que foi dada ao profeta Ezequiel,
E nós somos como teleguiados pelo Senhor. Para onde o Espírito Santo nos mover, para lá nós estamos indo. Ou não, os irmãos não entendem que nós somos templos do Espírito Santo? Amém? Templos e morada do Espírito Santo. Aí eu estava orando ali, a Bispa Creuza me hospedou, estava ali orando, né? E dizendo, se até rabisquei alguma coisa, eu peguei a minha caneta hidrocor, está vendo, está todo marcadinho aqui, né? Aí o Senhor me falou outra coisa. Ele disse, há um manto de mistério. A palavra manto, eu disse, Senhor, é manto ou é capa? Ele disse, nos últimos dias estarei preparando a minha igreja, a igreja que vai subir. E o Senhor falou para mim, nem todos vão subir, né? Muitos vão morrer neuróticos nesse estresse da vida moderna. Eu disse, mas aqueles que vão subir são pessoas que carregam esse manto de mistério. Aí eu fui ver que Elias tinha uma capa, né? Não tinha uma capa, Elias? E essa capa era um símbolo da glória de Deus na vida dele. Ele foi vencedor em todas as lutas. E ele foi um dos poucos que não experienciou, muito menos experimentou a morte, né? Foi levado num carro de fogo. E eu disse, Senhor, tu me deu um insight, né? A ideia certa. Agora eu entendo. Se nós tivermos esse manto, nós jamais seremos atribulados. Nós jamais ficaremos amarrados nas agruras desta vida. Eu disse, eu estou preparando a minha igreja para o arrebatamento. O Senhor então disse que iria derramar nesses dias um manto de santidade. Mas um tremendo manto, que essa capa, né? Que Ele nos dá com cobertura dos dons sobrenaturais. Quem quer receber? Amém. Eu quero esse manto, né? E eu entendi um dos nossos diáconos lá no Rio de Janeiro. Ele ministrava e dizendo, há um manto, né, de mistério aí. É nesse manto, né, que nós vamos direcionar a nossa vida. Eu não quero mais, enquanto líder, falando para os irmãos, não quero mais viver no limite das dificuldades, todo o tempo em luta, mas eu quero receber do Senhor, né, essa unção, tremenda unção sobrenatural, que Ele me conceda os dons, para que eu possa poderosamente desempenhar o ministério, mas preparando a igreja para subir nas nuvens com o Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra? Eu me lembro que houve um Qualicamp, né? O pastor Marcelo, o querido pastor Marcelo está ali, e eu acho que o Qualicamp foi o manto de Elias. Foi isso, pastor? O manto de Elias, né? Aí foi tremendo, minha pastora Francisca, eu estou contextualizando, usando o nome, né, dos nossos amados irmãos que estão vivendo a preparação desse tempo aqui na Maste. Deus derramando um manto de dons sobrenaturais. Eu desejo isso ardentemente. Já trabalhei muito para homem, né, com projetos, história de cursos superiores, mas Deus está me dando diferente agora, né? Eu quero sobre a minha vida essa unção tremenda que foi transferida, né, de Elias para Eliseu. Você sabe que Eliseu ficou com a capa de Elias, né? E ele, até a sombra dele, onde ele passava, as pessoas caíam no som, até os mortos ressuscitavam. Descobri também que Paulo tinha um manto, né? Apóstolo Paulo, o nosso contemporâneo Paulo, tinha uma capa. E ele, o apóstolo Paulo, quando escrevendo para Timóteo, disse, Timóteo, manda a minha capa, o meu manto, né? E que eu deixei em Troade, uma igreja em Troade. E eu li lá, né? Paulo tinha um manto. Paulo tinha um manto.
E esse manto, não que seja um manto, porque muitas vezes o diabo cria um manto, né? Uma capa, como o cego Bartimeu tinha uma capa, cheia de mazelas. Mas esse manto é uma coleção, uma seleção de dons sobrenaturais que nos dá cobertura. Eu doei para o meu filho, Eduardo, desculpe o coloque, né? Mas de falar assim na intimidade, para os irmãos verem como o Senhor quer derramar nessa noite aqui, né? Já é noite. E para os pastores que vieram vão receber o óleo, os diáconos vão receber o óleo, mas vai ser diferente, né? A ministração de hoje, e vai mudar a história das nossas igrejas em nome de Jesus. O comando que o Senhor está me dando, né? Que esse manto de mistério, mas sobretudo de dons sobrenaturais, se você quer, eu tenho um pedido e Deus está derramando, né? Vai ser derramado em você hoje. Uma capa, melhor dizendo, um manto de dons sobrenaturais. Quantos precisam desse manto? E aí, presta atenção, olhe para mim. Aí você vai frutificar como um gadita, que é uma unção, né? Você será um capitão de guerra valendo 1 por 1000, não só 1 por 100, mas 1 por 1000. Esse é o ministério que faz a diferença hoje. Nós viemos todos, como eu, de denominações fracassadas, né? Cheio de problemas políticos, de intriga entre os líderes. Aqui não! Aqui não! Só frutificaremos verdadeiramente de forma autêntica se nós recebermos esse manto de mistério, né, do sobrenatural de Deus em cada um de nós. É Pentecoste. Deus não tolera mais, né? Tem que permitir que o seu espírito fique gemendo dentro de nós, gemendo. E nós, com o nosso egoísmo, estrangulando o poder e a glória de Deus através do seu espírito. Paulo fez a sua parte, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu considero tudo como perda, até o fato de ser fariseu, de ter passado por circuncisão, é perda. E ele falou uma coisa que eu sei que vai acontecer conosco, irmãos. Deus não levantou aqui bispo, né, nem apóstolo, nem pastor para administrar problemas. É para administrar bênçãos, bênçãos, bênçãos. E os bispos têm autoridade do Senhor para repreender quem está jogando fardo um no outro, quem está envergonhando, quem está criando constrangimento, vai ser repreendido no poder e na autoridade do Senhor. E Paulo finalmente dizia, né, que é a última frase dessa ministração: eu estou reinando com Cristo em vida. Reinando com Cristo em vida. Eu diria assim, irmãos, em última palavra, né, uma palavra muito radical. Mas assim que Deus quer. Quem não é por mim é contra mim. Não é mais 1 por 100. Amém, tudo bem. Mas a glória que vem preparando a igreja para o arrebatamento é unção de 1 por 1000. De sermos guerreiros, valentes, em linha de frente. Ele já colocou, não sei se você percebeu, mas o Senhor já colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Todos, todos. Todos. E a vitória que temos para vivermos nesse cenário, né, de afronta, de desafios, de tribulações e de dificuldades. Nós vamos chamar os bispos para preparar o óleo, né? E a palavra de ordem hoje é o manto de dons sobrenaturais. Quem quer receber esse manto? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa como o Espírito Santo revela, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Meu Deus. Isso sim é tremendo. Uma linguagem que a gente usa nos encontros, né? Nos Qualicamp, isso sim é tremendo, quando Deus desvela o mistério. Ele está dizendo assim, irmão, o líder que veio hoje para frutificar, tem que tomar posse, né, desse manto
de mistério e de dons sobrenaturais. Eu quero ardentemente isso, eu quero, e assim nós faremos a diferença. Vamos passar para a consagração do óleo, minhas bispas. Os diáconos que serão ministrados, né? Tendo o comando que Deus está dando, os diáconos já vão receber esse manto em nome de Jesus. Ao impor as mãos com óleo, já estarão os diáconos recebendo esse manto e que vai fazer diferença no ministério das nossas congregações. Bispa Rosilda, então vamos seguir a programação. Vamos preparar o óleo da unção para a unção dos novos diáconos da Missão Apostólica Sem Fronteira. Não é da congregação Peniel, não é da Betel, não é do Grande Vitória, nem do Nova Vitória, nem da Manaim. São os ministros da Casa do Senhor da MASP Brasil. São os futuros pastores e missionários para ser enviado. Amém, querido? O apóstolo, Bispa Deusa, Bispa Creuza, Bispo Rangel. E eu vou estar descendo também. Nós vamos falar, querido, sobre a mirra, que representa a pureza, o cálamo, que fala sobre consagração, a canela, que é a dedicação, a cássia, quebrantamento e graça, o azeite, que é a presença do Espírito Santo do Senhor, e o fixador, que é o transformador e a unidade da igreja. Nós vamos agora estar preparando o óleo. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. E nós vamos começar a misturar esse óleo. E depois que nós colocarmos todas as essências, o nosso apóstolo vai orar. Vamos pedir à bispa Rosilda que coloque aqui a mirra. A mirra. A bispa Deusa que coloque a canela. A bispa Deusa, a cássia. São essências milenares, né, que Deus recomendou para ser operado pela igreja nas ministrações. E o cálamo, o bispo Rangel coloca o cálamo. E agora o pastor Robério coloca a primeira porção de azeite. E o pastor Joel, a outra porção do azeite. Pastor Marcelo, fixador. Esse é o melhor perfume, né, que Deus recomendou à sua igreja através de Moisés, atravessando os séculos. A MASP Brasil é uma das poucas igrejas que usa o óleo da unção original. E o pastor Ives vai misturar, né? Onde está o nosso pastor Ives? Amém. Agora nós vamos consagrar. No momento da consagração, você levanta as suas duas mãos e depois os obreiros que estão aqui, os pastores e bispos, estarão
ungindo toda a igreja, amém? É uma unção tremenda desse manto, né, de mistérios que Deus vai derramar na vida da igreja. O óleo para ordenar os nossos diáconos. Tem que ser uma pessoa bem alta, pastor Marcelo. Glória a Deus. Pastor Carlos, fica aqui com o pastor Marcelo para levantar. Não pode cair na unção agora, senão vai derramar tudo. Glória a Deus. Tem que ter três pastores altos e fortes. Pastor Márcio. No momento da oração, a igreja ora em mistério, ora em mistério. E eu chamo todos os pastores para se aproximarem ao máximo que puder e coloque sua mão, todos se aproximando, né? Vai se aproximando. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, Vai olhando o mistério, igreja. te esperando para dançar. Deus, nessa noite, Pai, nós queremos te pedir, Senhor. Meu Deus, que esse óleo, meu Pai, aqui seja consagrado, meu Pai. Meu Deus, aqui nós oramos, meu Pai, nós determinamos, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, que onde este óleo, Senhor, será tocado, vidas serão transformadas. Meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus, Deus. Que cada irmão, Senhor, que estiver usando, meu Pai, quando for derramado, Senhor, sobre a cabeça, meu Pai, eu dou que o Espírito Santo possa se apoderar, 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 de tal maneira, meu Deus, que possamos sentir a tua glória. Nessa noite, te pedimos agora, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Agora, em nome de Jesus, toca nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, declaramos a vitória. Em nome de Jesus. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Não saia hoje sem ser ministrado, né? Depois da consagração dos diáconos, os pastores estarão ministrando suas ovelhas, né? Toda a igreja será ministrada e Deus vai fazer um grande mover aqui no encerramento. Querido, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dar sequência ao nosso seminário desse dia. Nós vamos passar para a segunda parte, que é a consagração dos diáconos, a separação, né, dos novos diáconos. Vamos orar com o bispo Rangel. Glória a Deus. Estenda a tua mão, querido, em sinal de rendição a Deus, aos céus. Vamos continuar orando, trazendo a essência de Deus sobre nossas vidas, amém? Senhor, que está aqui o teu servo, os teus filhos, meu Pai. Muitos aqui, Senhor, estão começando o seu ministério, meu Pai. Meu Deus, aqui, Senhor Deus, não vejo pessoas qualquer, Senhor, mas eu vejo ministro, meu Pai, da tua palavra, Senhor. Pessoas que vão fazer a diferença, meu Pai, ali na sua igreja. Meu Deus, que o teu Espírito Santo nessa noite continue a descer, meu Pai. Que esse entendimento a qual o servo está aqui nessa noite, Pai, não fique somente neste templo, meu Pai, mas possa ir, meu Pai, onde ele for, o teu céu, meu Pai. Que nessa noite, Deus, a tua glória, o teu fogo, a tua unção, Pai, possa descer nessa noite sobre cada vida, sobre cada irmão, cada ouvinte da tua palavra, cada convidado nessa noite, Senhor Deus. Ministra agora, Senhor, sobre o nosso coração. Derrama uma unção sobremaneira, Pai, nessa noite. E faz a diferença em nosso meio. É o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus.
Amém. Esses são os nossos diáconos. Cadê o nosso apóstolo para vir aqui para frente? Ele está lá atrás, ele disse que ele era o mais alto. Nem aparece ele, menino. Se ele vier aqui para frente. Irmãos, o diaconato é a primeira escala dos oficiais da igreja, né? É um ministério bíblico instituído pela missão apostólica do apóstolo Paulo, né? A primeira marcha. E os diáconos, eles se candidatam ao ministério pastoral, né? Fortíssimos. E eu não cheguei a ser diácono, né? Mas a gente sabe que é o ministério eclesiástico de auxílio ao ministério pastoral. A gente sabe as recomendações bíblicas e o presentão de Deus, né, que hoje os irmãos vão ser ungidos, com todo esse manto, né, de mistério que Deus vai derramar sobre a vida de vocês. Vocês são atalaias, vocês compõem aqui esse exército, esse pelotão de guerreiros para lutar em prol da defesa da igreja contra as hostes do inimigo, né? Qual a contrapartida disso? Bênção na vida das famílias de vocês, no emprego, né? Há contrapartida com certeza, porque Deus honra aqueles que se consagram ao ministério. De formas que a gente tem muita alegria de ver esse resultado, né, do ministério das nossas congregações, é ministério de oração, de intercessão, e sobretudo dos nossos pastores líderes, está investindo numa liderança eficaz, naqueles que são amicíssimos dos pastores, pessoas de confiança, que estarão atuando, né, numa espécie de assessoria direta em todos os ministérios da igreja. Eu vejo aqui muitos pastores, eu vejo aqui muitas pastoras, né? Eu vejo isso, o Senhor me revela. De formas que estaremos ministrando, e o Senhor já liberou a palavra, né, que é o manto derramado sobre a vida dos irmãos, com óleo que nós acabamos de consagrar, e esse manto significa dons sobrenaturais. E esses dons para vencer todas as vicissitudes, as tribulações, as agruras, as mais terríveis agruras, vocês vão vencer, amém, queridos? Significa para quem é pai, para quem é mãe, né, bênção e promessas para os filhos, para a família, para os esposos. Enfim, é algo extremamente inusitado, mas excelente, né? É unção de excelência.